como devo orar? Qual a maneira certa de orar? Será que eu sei orar? Você já fez essa pergunta alguma vez? Você deixaria de orar ou ficaria somente pedindo orações para outras pessoas por não saber orar? Se você não sabe a resposta para essas perguntas, no vídeo de hoje nós vamos aprender mais sobre oração e como devemos orar usando versículos da Bíblia, que a oração abrirá portas na sua vida e nos levará a ter uma conexão diretamente com Deus. Não há barreiras que fique de pé depois que você entender os versículos e o poder que tem na vida de oração. Você quer saber quais são esses versículos e como orar? Eu te convido a assistir esse vídeo até o final, ok? E não perca até o final dele, porque você será impactado por ele. Eu tenho certeza de que muitas coisas poderão ser destravadas na sua vida através de um vídeo. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você seja avisado sempre que eu coloco um vídeo aqui, um vídeo novo que pode abençoar a sua vida. Assim você está me ajudando e ajudando o ministério a alcançar mais pessoas, e por isso é importante também que você compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, onde tem aqueles familiares que estão precisando de um vídeo para ser abençoado, e nos seus grupos de trabalho. Isso pode salvar uma vida, já que muitas pessoas podem estar precisando de ajuda e você será usado por Deus na vida dela. E lembrando, se você sabe que precisa de uma conexão com Deus, digite aqui nos comentários: eu sou abençoado. E vamos lá pro vídeo. Hoje em dia é muito comum vermos pessoas pedindo oração para os outros nos grupos de orações, ou conhecer alguém que sabe que é cristão, tem uma vida de oração e pede uma oração diretamente. Mas você já parou para pensar que a oração ela é livre para todas as pessoas? Às vezes dizemos que não sabemos orar e acabamos pedindo para outras pessoas. E por outro lado, também vemos pessoas que estão com suas orações como congeladas. Não conseguem orar, trava, não rompem numa vida de oração. Pessoas com vida congelada de uma intimidade com Deus, a quais oram por muitas vezes, mas continuam sendo vazias, sentindo um vazio dentro de si. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre oração? Mateus 6:6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6:6. A oração é uma intimidade com Deus. Nós vemos aqui, como nós lemos em Mateus 6, é um convite para que nós venhamos a fechar as portas do nosso quarto, num lugar onde você está sozinho, somente você e ele. Às vezes talvez não seja um quarto, mas um carro, ou um banheiro, ou um lugar onde você possa ficar a sós, você e Deus. E ali você começará a gerar um relacionamento com Deus, uma intimidade. É como um casamento. Um casamento ele não sobrevive se não tiver os seus momentos de intimidade, de conversa, de ter o seu tempo a sós. A oração é uma intimidade com Deus, quando nós abrimos o nosso coração com Ele, quando nós entendemos que precisamos estar com Ele. E isso só acontece no momento quando nós fechamos a porta do nosso quarto. Eu acredito que se fosse no dia de hoje, iria estar escrito assim: feche a porta do seu quarto, desligue o celular, desligue tudo que possa roubar a atenção, e você tem um momento de abrir o seu coração com Ele. Pois nós vemos em Mateus 6, do 7 ao 8, vai dizer assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que você precisa antes mesmo de você pedir. Mateus 6, do 7 ao 8. Você acredita que Deus é como nós, como eu e você, com sentimento, um ser totalmente racional? Então, imagina esse quadro: um marido chega em casa todos os dias e fala a mesma coisa para a esposa assim: ó, soberana esposa, você que está aqui na minha casa fazendo um jantar, eu te amo. Ó, soberana esposa que está fazendo sempre o meu jantar, eu te amo. Ó, soberana esposa que está fazendo jantar. Como que ficaria essa esposa de toda vez ouvir a mesma frase? Ela se sentiria cansada, irritada, e ela nunca receberia essa frase como recebeu da primeira vez, que foi com amor, com feliz, trouxe uma alegria. E da mesma forma é diante de Deus. Eu imagino
às vezes a gente olhando para Deus como se ele fosse uma pessoa que não entende. Sabe quando a criança não entende, a gente tem que falar a mesma coisa trocentas vezes? Às vezes nós fazemos isso em oração com Deus. Ficamos repetindo, falando, como se ele não estivesse entendendo o que nós estamos falando. Entenda, ele é Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele entende o seu coração, ele entende o que você precisa. Então o que você precisa fazer é estar com ele, não repetir uma mesma oração ou uma oração que alguém te ensinou, alguma religião te ensinou por diversas vezes. Imagina Deus ouvindo você falar essas mesmas frases de dezenas de vezes. Com certeza ele já entendeu. Então não faça isso. Como nós acabamos de ler aqui, Deus não gosta disso. Deus detesta isso, assim como eu também detestaria se alguém ficasse durante horas falando exatamente as mesmas palavras repetidamente. Deus, se ele é como eu e você, então nós temos que entender que isso também é ruim, tá bom? Da mesma forma, Deus quer o nosso coração, ele quer o nosso amor, ele quer sentir amado e derramar o amor dele sobre nossas vidas. Olha o que está escrito aqui em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui vai dizer que não é que o Espírito Santo tem que orar por você, mas a motivação do seu coração a orar na sua fraqueza, na sua dificuldade, independente da forma que você esteja orando, abra o seu coração. Fique a sós com Deus, é como se alguém tivesse sentado na sua frente, abra seu coração. Às vezes nós vemos tantos pregadores eloquentes que pregam bonito, que falam palavras diferentes, excelsos, altíssimos, soberano, onipotente, e fazem aquelas orações que são mais para atrair os ouvidos das pessoas do que o de Deus. Deus, ele quer o seu coração. Quem pecou mais, Davi ou Saul? Foi Davi que pecou mais, mas Deus disse que Davi era homem segundo o coração de Deus, porque Davi, quando ele pecava, ele ia chorar para Deus e rasgar o coração dele, se humilhar diante de Deus e falar com ele. Já Saul não. Então, dependa de Deus. Abra seu coração do jeito que você falaria com o seu melhor amigo, com uma pessoa íntima. Fale com Deus com simplicidade, sem querer usar algumas palavras bonitas. Não, fale com ele como você está ouvindo esse áudio nesse exato momento. Abra seu coração com ele. Busque ter intimidade com o Espírito Santo. Ele nos ajuda em nossas orações e no nosso dia a dia. Fala com o Espírito Santo. Ora, fala: Deus, eu coloco diante de ti a minha vida. Tá difícil, eu não tô aguentando. Deus, eu preciso da sua ajuda, da sua sabedoria. Direciona a minha causa na vida. Abra seu coração com simplicidade. Deus ama o simples. É isso que ele ama. Devemos confiar no Senhor e colocar a nossa esperança nele. O maior segredo de qualquer relacionamento é o quanto nós convivemos e nos relacionamos. Com Deus nós temos que nos relacionar e conviver com ele um tempo de intimidade, abrir o nosso coração. Com Deus não é diferente. Nós investimos tempo no relacionamento, no nosso cônjuge, e nós também precisamos investir um tempo com Deus. É isso que acontece através da oração. Quando você ora, você está investindo um tempo, você está abrindo o coração para Deus, e Ele está ouvindo suas orações. Em Mateus 11:24 diz assim: portanto, eu te digo, tudo o que você pedir em oração, creiam que o receberam, e assim sucederá. Marcos 11:24. Então, querido, abra o seu coração, deixa Deus falar com você e fale com Ele. A oração é um diálogo, então você vai conversar com Ele e Ele vai falar com você. Aquieta seu coração, que Deus abra o seu coração e desperte essa sede de oração pela sua vida, pela vida das pessoas. Você é uma pessoa chamada assim à oração. Não precisa ser um cara que não peca, uma pessoa que não tem falhas. Não, a oração é para todos aqueles que creem em Deus, independente da situação que você tem passado, independente do pecado que você tem vivido. Deus te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? Vou orar por você. Deus, colocamos diante de Ti essa pessoa, Pai. Pai, nos leva em oração. Leva, Pai amado, está pertinho do Senhor, a ouvir o seu coração, a entender a sua voz. Tira todos os embaraços da mente que impede de se achegar ao Senhor. Pelo contrário, que entenda a simplicidade de Te amar e de falar contigo.
com as nossas próprias palavras e da forma que nós sabemos. Em nome de Jesus, amém. Querido, que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo, deixa um comentário aqui, quero saber quem é você, o seu nome. Eu gosto de ler ali no comentário e conhecer quem está mais perto da gente, tá bom? E aqui no link da descrição nós temos um livro que chama O Encontro com o Rei. Então é um livro que ajuda muito para quem tem dificuldade de oração, de se relacionar e quer ter um encontro mais profundo com Deus. Eu recomendo ele para você. Que Deus abençoe você, fique com ele e tenha uma linda vida de oração.